Todo ser humano tem um espaço vazio, em que esse espaço vazio só é preenchido por uma comunhão com Deus, irmãos. Todo ser humano, não adianta, dinheiro não preenche, carro novo não preenche, casa nova não preenche, viagens não preenchem, experiências não preenchem. Todo ser humano tem um espaço vazio dentro de si, que só é preenchido por Deus. Mas quando eu deixo o vírus do pecado crescer, a minha imunidade espiritual está baixa, eu começo a me distanciar do Criador. Isaías capítulo 59, versículo de número 2, diz que os nossos pecados, eles fazem separação entre nós e Deus. Esse vírus perigoso do pecado, ele afeta o nosso futuro, destrói nosso futuro, destrói os nossos sonhos. Gálatas capítulo 6, versículo 7 diz: tudo aquilo que o homem semear, isso ele colherá. Aquele que semeia na carne vai colher do que está semeando na carne. Você quer ver uma coisa importante? Existem pessoas que estão passando por problemas seríssimos hoje. E hoje, o que você está passando é fruto de um grande erro que você cometeu lá atrás. E isso começou com esse vírus do pecado que foi dominando você, e você acabou cometendo erros que afetaram o seu futuro. Nesse caso, o seu presente. Então você sofre, paga um preço altíssimo hoje, fruto de um pecado lá atrás. Aí nós precisamos aprender com isso e dizer: eu não posso deixar a minha imunidade espiritual baixar, porque eu não quero prejudicar meu futuro. Eu não quero afetar o meu futuro de novo. Esse vírus, ele além de afetar o nosso futuro, ele afeta e ele destrói a nossa eternidade. Eu não sei o que você pensa a respeito disso, mas eu preciso lhe dizer o que a Bíblia diz a respeito disso. O céu e o inferno, eles existem. A eternidade é uma verdade absoluta. E a pergunta que eu quero fazer para você é: se acabar hoje, se o seu último fôlego de vida for hoje, o que acontece com você? Onde você vai viver a eternidade? Ou você pensa que acabou, morreu, acabou? Não acabou, irmão. Existe a eternidade, e só tem dois lados: ou a eternidade com Cristo, ou a eternidade escravizado no inferno. É por isso que precisamos ter a nossa imunidade espiritual fortalecida. Não deixar a nossa imunidade ela enfraquecer, porque podemos ser afetados por esse vírus e colocar muita coisa linda a perder. A Bíblia nos conta exemplos de pessoas que foram enfraquecendo a sua imunidade espiritual e perderam. Um grande exemplo que nós temos é o exemplo de Sansão. Quantos lembram de Sansão? Um homem que foi escolhido desde o ventre da sua mãe. Ele foi chamado para ser uma bênção para Israel. E ele tinha uma trança, um cabelão grandão, sua força estava ali, o segredo da sua força era naquela trança. Não tinha para ninguém. Todo adversário que se levantava, Sansão destruía. Uma força impressionante, inexplicável. Assim era Sansão. Mas ele começa a ter a sua imunidade espiritual enfraquecendo. E Deus vai avisando a Sansão. E Deus vai dando sinais para Sansão. E quanto mais sinais vai dando,
o Sansão não se voltava para os sinais que Deus estava dando, e ele foi enfraquecendo, até que de repente, pá, o inimigo arranca a sua força, e ele é pego de surpresa, e ele vira motivo de chacota para os adversários. Ele perde a sua visão, ele perde muita coisa boa que Deus havia dado, desde quando ele estava no ventre da mãe. Um outro exemplo que nós temos é o exemplo do filho pródigo. O filho pródigo tinha tudo na casa do seu pai, tudo. Mas ele começa a ficar com a imunidade espiritual fraca. E quando a imunidade espiritual dele começa a enfraquecer, ele começa a ceder à tentação de ter experiências no mundo. Imunidade espiritual baixa, e aí ele começa a querer ter essa experiência, sai da casa do seu pai e começa a se envolver com coisas erradas e mais coisas erradas, até que o final da história é o inimigo destrói e faz o filho pródigo comer bolotas de porco. Imunidade espiritual baixa e o vírus do pecado se alastrando. Nós falamos aqui, algumas semanas atrás, sobre Acã, alguém que fazia parte do povo de Deus, era instruído por Josué, recebeu direção e instrução do que poderia, do que não poderia, como se afastar, mas o Acã, ele porque estava com a sua imunidade espiritual baixa, quando ele vê algo que não deveria se envolver, que não deveria botar a mão, que não deveria pegar, a imunidade espiritual está baixa, ele pega, e ele esconde aquilo que ele pegou debaixo da sua tenda. Resultado, a sua vida foi destruída, e a sua família foi destruída. Porque com a imunidade espiritual baixa, o vírus do pecado se alastrou. Você está vendo como é que é importante, irmão, nós termos a nossa imunidade espiritual em alta? Como é importante não se preocupar só com a imunidade do corpo físico, mas precisamos nos preocupar com a nossa imunidade espiritual, porque segundo diz a Bíblia, o diabo ele anda ao derredor, bramando como leão, buscando alguém que ele possa tragar. Por isso precisamos estar fortalecidos espiritualmente, imunidade alta. Porque se a imunidade estiver fraca, se estiver baixa, é muito fácil cair. Olá, querido! Que bom que você veio, que bom que você assistiu essa mensagem. Espero que ela tenha sido impactante para você. E eu preciso dizer que antes de ser impactante para você, ela foi para mim. Deus me abençoou tanto com essa pregação. E eu tô lá escrevendo, fazendo meu esboço dessa mensagem e eu tô dando glória a Deus, eu tô pensando quanto que as pessoas serão abençoadas, eu tô vibrando aqui, adorando a Jesus. Você pode fazer isso também, sabe como? Dando aqui o seu like, comentando alguma coisa nesse vídeo. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, porque nós queremos toda semana crescer com Deus ao seu lado. Vamos embora junto comigo nessa? Então, se inscreve aqui no canal, dá o like, faz seu comentário. Bênção completa. Eu espero você no nosso próximo vídeo.